Surto total. O ministro Flávio Dino, mais conhecido como ministro da lacração lá no Supremo Tribunal Federal, ele surtou. Ele perdeu a noção do ridículo e ele deu um chilique supremo pra cima do Sócines Cavalcante, que é líder do PL na Câmara, a ponto de ameaçar o Sócines de prisão. Gente, olha isso aqui. Eu já vi o ministro Flávio Dino perder o senso do ridículo algumas vezes, como por exemplo quando ele disse lá na Câmara que ele era parte dos Vingadores. Mas acho que isso aqui é ainda pior. Olha aí, emendas. Flávio Dino nega pedido de Sócines e quer resposta do Congresso. Hã? Oi? Nega pedido do Sócines? Por acaso o Sócines pediu alguma coisa pro Dino? Segue aqui comigo que você já vai entender esse surto do Dino e essa história aqui direitinho. O ministro Flávio Dino do STF negou um pedido do deputado federal Sócines Cavalcante, líder da bancada do Partido Liberal na Câmara, para não se manifestar sobre declarações que ele, Sócines, deu para a imprensa. O que o Sócines tinha dito para a imprensa? Segue aqui, ó. Sócines tinha afirmado para a imprensa que ele poderia romper um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que objetivava evitar a volta do chamado orçamento secreto e poderia dividir as emendas parlamentares na casa. Olha, não é bem isso que o Sócines disse, não. O que o Sócines disse foi que ele poderia sim romper o acordo com o Hugo Mota de distribuição das emendas para deputados específicos e ficar com as emendas todas distribuídas pelo PL para deputados específicos da escolha do PL que apoiasse a anistia. Não quer dizer orçamento secreto, podia ser tudo declarado, quem é o deputado, para onde vai o recurso. Então, isso aí não é real. E outra coisa, nananina não, Metrópolis, o Dino não negou pedido nenhum do Sócines, porque o Sócines, ele não pediu nada ao Dino. Ele simplesmente comunicou ao Dino que ele não responderia à intimação do Supremo, do ministro, porque ele, o Sócines, tem imunidade parlamentar, simples assim. Mas eu aqui estou me adiantando. Vamos continuar a leitura para você entender melhor o que aconteceu, como que começou essa história, e eu tenho vídeo aqui do canal sobre isso. Então vamos aqui com um breve resumo aqui do jornal em um parágrafo para depois a gente seguir. O Sócines ele tinha falado aos jornalistas que caso o presidente da Câmara, Hugo Mota, não leve ao plenário o requerimento de urgência do projeto que dá anistia aos réus dos ataques antidemocráticos do 8 de janeiro, a bancada do PL vai reagir com o rompimento do acordo sobre as emendas. Esse aqui é o resumo da história. E aí, depois do pedido do Dino, que foi um pedido que o Dino deu no domingo a decisão, sem ninguém provocar o Dino, espontaneamente, o Dino foi lá e deu uma solapada, pedindo para o Sócines explicar suas declarações, o Sócines alegou que não precisava se explicar, porque ele está amparado pelo artigo 53 da Constituição Federal, que garante imunidade de opiniões, de palavras e de votos a congressistas. Certo, Sócines. O jornal O Globo, ele registrou aqui, ó, uma resposta que foi a resposta matadora do Sócines pro Dino. Olha que lapada elegante. Olha o que o Sócines disse pro Dino. Amparado no disposto no artigo 53 da Constituição Federal, que prevê a imunidade parlamentar, eu consigo, no registro, que eu fico eximido de apresentar qualquer explicação sobre o conteúdo da referida entrevista concedida exclusivamente no âmbito do exercício do mandato parlamentar, afirmou Sócines em documento enviado ao ministro do STF. Que vergonha um ministro do STF que já foi juiz, já foi deputado, já foi senador, governador e agora é ministro do Supremo, ele ter que tomar uma lição de direito dessas de um advogado que tem que explicar que ele não deve explicações nenhuma ao ministro, porque ele é soberano nas suas palavras e opiniões, ele está legitimado pelo voto e pela Constituição. Faz parte de um poder independente. Ele não é capacho do Supremo para o Dino mandar e desmandar quando ele quer. Se você gostou então dessa atitude corajosa aí do Sócines, dizendo tudo isso por Dino, curte o vídeo com força para que mais pessoas fiquem sabendo de que ainda tem gente com espinha ereta para enfrentar o Supremo lá no Congresso Nacional. E, gente, o Sócines, na sua manifestação para a imprensa sobre as emendas, a manifestação que gerou a reação do Dino, que gerou agora a resposta do Sócines, o Sócines, na sua manifestação original para a imprensa sobre as emendas, ele não cometeu nenhuma ilegalidade, não. Ele falou de uma possibilidade futura de uma ação política legítima de redistribuição das emendas que o PL controla lá nas comissões, a fim de pressionar em favor da anistia.
E falou isso numa entrevista para a imprensa no exercício do mandato parlamentar. Não tem nenhum ato tomado pelo Sóstenes que demande qualquer controle de legalidade por parte do Flávio Dino. Não. O Flávio Dino reagiu e reagiu sem provocação num domingo de forma espontânea. Por quê? Porque os ministros do Supremo eles querem barrar a anistia e querem barrar as pressões pela anistia. E por isso o Sóstenes ele não precisa se explicar. E aí ele informou justamente isso ao Supremo, que ele não vai se explicar. Aí olha que ridículo. O Dino vai lá e depois dessa resposta do Sóstenes dizendo que não tem que explicar coisa nenhuma porque ele está amparado pela imunidade, o Dino vai lá e escreve que indeferiu o pedido do Sóstenes. Como se o Sóstenes tivesse pedido alguma coisa. Olha aí ó, a resposta dele. Ó. Não pediu nada. Simplesmente comunicou, estou amparado pela imunidade. Vai procurar a tua turma. Não devo nada a você. Isso que o Sóstenes disse. Ele não pediu nada, nada. Aí, olha a ameaça que o Flávio Dino emendou, que já envolve a possibilidade de prisão, ao dizer que o Sóstenes não está protegido pela imunidade parlamentar porque ele pode ter cometido crimes. Gente, isso aqui é surreal, surreal. Para Dino, o artigo da Constituição citado não pode ser usado nesse caso. Lembrando que já foi deputado e senador, o ministro declarou compreender os contornos das relevantes imunidades parlamentares materiais que não se estendem a possíveis crimes contra o patrimônio público. É sério, Dino. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nenhum indício de crime contra o patrimônio público. Era uma declaração dos sócios sobre um reequacionamento das emendas, o que é legítimo. Eu não disse como queria fazer. Eu não disse para quem se ia ter ou não transparência. Se ele fizer com transparência, não tem nada de errado. E é o que ele deve fazer, o que imagino que ele fará. Então, o Dino está fazendo aí é um overreaction. O Dino está indo e está dando uma reação aí totalmente descabida. Olha aí a reação na tela. Não lembro se eu botei para vocês na tela. Mas essa aí é a reação do Dino. Então, o Sóstenes simplesmente não fez nada. Ele só falou. Não teve nenhuma ação. É ridícula essa ação do Dino ameaçando aí o Sóstenes com prisão. E aí veio o Enio Viterbo. E ele fez um comentário no X perfeito sobre isso aqui. Ele fez um comentário mais longo e aí o final que eu quero destacar para você na minha curadoria aqui para poupar o teu tempo, trazer o que é realmente importante para você entender as questões mais relevantes. Olha o que o Enio comentou aqui que é muito interessante. Ele disse, olha, quero apenas destacar uma coisa. O Sóstenes não fez pedido. O Sóstenes não pediu a incidência do artigo 53 da Constituição, que prevê a imunidade material. Não. O Sóstenes ele comunicou que ele não vai se explicar. O Sóstenes afirmou que ele não vai se explicar. Em tese, não tem nem o que o Dino indeferir. Vamos aguardar agora os próximos movimentos aí do deputado. Gente, o Sóstenes foi corajoso, ele não abaixou a cabeça para o Flávio Dino, porque ele tem imunidade parlamentar e ele vai defender isso até o fim, mesmo com o STF relativizando a imunidade parlamentar o tempo inteiro. Mas eu e você, nós somos pessoas comuns. Nós não temos esse poder, não temos essa imunidade. Nós estamos ainda mais desprotegidos do que o Sóstenes diante dos abusos do Supremo. Por isso, eu falo o que tem que ser dito, o que tem que ser falado, eu faço as críticas com a força que preciso fazer, mas eu adoto cautelas e proteções simples, que derivam do meu conhecimento da lei, do meu conhecimento da liberdade de expressão e do sistema, de como funciona. Algo que eu acumulei ao longo de anos e eu quero compartilhar com você. Tem muita gente com medo, até mesmo grandes jornais, jornalistas, sem saber o que pode, o que não pode falar, o que é crime, o que não é crime, que tipo de comentário você pode fazer ou não pode fazer numa postagem como essa. Mas você não precisa ficar com medo. Eu não quero que você fique calado, pelo contrário, eu quero que você erga a sua voz. Por isso eu fiz um curso muito acessível para quem quer entender o que pode e o que não pode falar, quais os riscos que você corre ao criticar um ministro ou um político, quais os limites do que é legal e é ilegal. Esse é o meu curso mais acessível, justamente para você poder entender os seus direitos, para você poder criticar as autoridades com segurança. E nesse ambiente, que é esse ambiente do curso, eu posso te explicar sem qualquer censura se pode, por exemplo, ou não, criticar o sistema eleitoral. Algo que eu não posso te explicar aqui nas redes sociais, porque aí o censurado vou ser eu. No mapa político da luta pela liberdade, que é o nome desse curso, você vai aprender sobre os crimes de injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, racismo, o que é discurso de ódio ou não, todo mundo fica falando discurso de ódio, o que é wokeismo, o que é cancelamento, como criticar de modo duro e sem correr o risco de ter que pagar uma indenização e quais as medidas que você pode adotar quando alguém te ofende. Se você ficou interessado em conhecer o mapa político da luta pela liberdade,
É só clicar no link que eu vou deixar na descrição e você vai ser guiado para uma página com todas as informações sobre o curso. Um grande abraço.